Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Artesanato Terapia. E na nossa videoaula de hoje, nós iremos aprender a pintar essa alcinha numa fralda. Então, as cores que vão ser usadas vão ser siena natural, carmuça, rosa antigo, rosa chá, o branco e o preto. E por ser um desenho menor, nós vamos usar uns pincel número... Este daqui é o número 8. Este daqui é o número 6. Este daqui tá apagado, mas é o número 2. E o pincel filete 00. Sempre lembrando que os pincéis que vão ser usados aí tem que ser cortado e aparado. Bom, então vamos começar. Para nós pintarmos a pele do ursinho, o rostinho, as orelhinhas, o bracinho, a perninha, nós vamos primeiro usar o carmuça. Então, nós vamos cobrir toda a pele do ursinho com a cor carmuça. A tinta endureceu um pouquinho, tá meio dura. Ó. Quando a tinta costuma ficar um pouco assim dura, é bom vocês colocar um diluente, um pouquinho de soro fisiológico. Ajuda bem a amolecer a tinta. Então, vamos começar. O rostinho é maior, então nós vamos usar o pincel número 8 para preencher todo o rostinho. Vamos começar preenchendo todo o rosto. Sempre tomando cuidado para não ultrapassar o risco. E sempre procurando tampar o risco, tá? Porque se você tampar o risco, evita depois você precisar passar o pincel filete para dar acabamento. Essa fralda que eu tô pintando, que eu vou dar de presente para uma conhecida minha que vai ter neném e vai ser uma menina. Então, eu vou estar fazendo um joguinho de fralda. Então, esse daqui é uma das primeiras fraldinhas que eu vou pintar. Eu vou adiantar aqui o vídeo, porque a mesma coisa que eu tô fazendo aqui no rostinho, eu tô preenchendo ele com carmuça, eu vou preencher as orelhinhas, os bracinhos, as perninhas. Então, daqui a pouco eu volto. Então, já preenchi aqui o ursinho todo com carmuça. Agora, eu deixei aqui um pouco adiantado, nós vamos sombrear ele com o siena natural. Vocês podem ver que aqui, ó, no rostinho, na orelhinha, eu já sombreei. Então, agora nós vamos fazer aqui a outra parte do rostinho. Nós vamos pegar um pouquinho de siena natural com o pincel número 2 e vamos vir, ó, passando aqui embaixo, aqui, ó, do lacinho, ó, contornando aqui, que é onde que vai fazer a sombra da pintura, ó. Você põe o siena natural e vem espalhando esse siena. Estão vendo? Sempre pegando pouquinho, não pegue muita tinta. Nós vamos passar aqui, ó, perto da orelha, do ursinho. Ó.
Então, você vai fazer isso no rostinho todinho. Sempre espalhando a tinta. Pra não ficar essa linha reta aqui. E misturando o siena com o carmuça, ó. Se quiser pegar um pincel maiorzinho para ajudar a espalhar. Ó. Vem fazendo assim. Estão vendo? Agora nós vamos contornar em volta do focinho, ó. Bem aqui, ó. Em volta do olhinho, aí vem contornando tudo, ó. Em volta do olhinho, do ursinho. Ó. Pega mais um pouquinho. Em volta aqui do narizinho. Sempre lembrando de espalhar a tinta. Coloque a tinta e espalha. Vocês vão vir fazendo isso em todo o rostinho, ó. Pega o pincel maior, dá uma espalhada. Ó. Depois a gente pinta o olhinho e o narizinho. Bom? Agora nós vamos sombrear o bracinho. Ó. Bem aqui embaixo do risquinho, ó. Para que serve essa sombra? Ela serve para dar vida à pintura. Porque se você passar só o carmuço, vai ficar aquela pintura sem graça. Então, você vem sombreando, que aí você vai ver a diferença que vai dar na pintura. Como eu disse no começo, isso aqui eu tô pintando uma fralda. Quando você for pintar uma fralda, você tem que chegar na loja e falar que você quer uma fralda com barrado para pintura. Tá? Aí ela já vem própria com barrado para pintar. Não é aquelas fraldas comuns sem barrado, não. Vocês querem fralda para pintura, com barrado para pintura. Ó. Viram? Ó a diferença daqui do bracinho para a perninha que ainda não foi sombreado, ó. Tá vendo a diferença que dá? Eu escolhi essas cores aqui, mas vocês podem fazer outras combinações de cores, tá? Pode usar o carmuço e o marrom. Sempre lembrando, preencha todo o ursinho com a cor mais clara e depois vem sombreando ele com a cor mais escura. Agora nós vamos sombrear aqui a outra perninha. Vem sombreando aqui, ó, primeiro debaixo do vestidinho, que é onde tá fazendo sombra, a perninha tá embaixo do vestido. Então, a sombra tem que ficar aqui embaixo, ó. Vendo? Passa um pouquinho aqui no cantinho. Agora, nós vamos fazer aqui para dar o formatinho do pé, ó. Ó. Vendo? Agora, nós vamos fazer aqui a separação. Então, essa perninha de cá tá por cima dessa. Então, a sombra tem que ficar desse lado, ó. Estão vendo, ó?
Aí, se você estiver achando muito escuro, o que que você faz? Você pega um pouquinho do branco, só um pouquinho, faz aqui, ó. Pra dar uma clareada, ó. Espalha bem esse branco. Ó, espalha bem aqui, ó. No outro bracinho também. Pra dar uma clareada se estiver muito escuro. No roxinho aqui também pode, se vocês quiserem, ó. Estão vendo? Depois nós vamos fazer o contorno, que vai tampar todos esses riscos aqui que tá aparecendo. Depois nós vamos vir com o acabamento. Tá? Faltou só um pouquinho aqui, ó. Espero que estejam dando para vocês verem. Vou pôr um pouquinho de branco aqui no pé, para clarear aqui um pouquinho. O outro pé também. Aí vocês verem aonde vocês acharem que tá muito escuro, aí vocês vêm com um pouquinho de branco clareando, tá? Dando uma luz na pintura. Vocês também podem aumentar o risco. Pôr uma toalha de banho, pôr uma manta. Lembrando que essa pintura aqui, eu peguei ela na internet, tá? Esse risco aqui, esse risco não é meu. Mas se vocês quiserem que eu deixe o risco, é só vocês deixarem no comentário. Esse risco aqui eu entrei lá na internet e peguei. Agora nós vamos fazer o vestidinho, tá? Nós vamos fazer o vestido. O vestido, a base do vestido vai ser o rosa chá. E depois nós vamos sombrear com rosa antigo. Ah, esqueci, faltou aqui o pedacinho do pescocinho, ó. Então, vamos fazer ele de uma vez. Estão vendo que essa parte aqui é a parte do pescoço do ursinho. Então, nós já temos que pintá-la de uma vez antes de pintar o vestido, tá? Camurça. Aí você vem com siena, pouquinho do siena e sombreia aqui, ó. Faz a sombra aqui no pescocinho. Viram? Agora nós vamos fazer o vestidinho. Vamos preencher todo o vestidinho e o lacinho com rosa chá. Tá bom? Então vamos lá, ó. Vou preencher todo ele. Tem que passar bastante tinta para a pintura não ficar falhada. Procurando preencher toda a trama da fralda, ó. Quando for nas beiradinhas, vocês podem passar mais devagar. Ó.
Então, vou preencher todo o vestidinho com rosa chá e o lacinho e daqui a pouco eu volto. Então, voltei, ó, já preenchi todo o vestidinho de rosa chá. Preenchi também o lacinho. O que eu fiz aqui no lacinho? Eu preenchi ele todo com rosa chá, depois vim sombreando ele com o rosa antigo. E a mesma coisa eu vou fazer no vestidinho. Foi a mesma coisa que eu fiz no laço. Preencheu todo de rosa chá. A gente vai fazendo, ó, vai vir sombreando este vestidinho com rosa antigo. Ó, passa bem aqui na beiradinha e vem espalhando a tinta. Vamos passar aqui na golinha do vestido. Ó. Vem espalhando a tinta, ó. Tem que passar a tinta e vir espalhando a tinta com o pincel. Ó. Vendo? Agora nós vamos fazer aqui nessa parte de baixo aqui. O vestido tem uma divisão, ó. Estão vendo? Vou chegar mais pra cá pra vocês verem. Tem uma divisão aqui. Então, vocês passam embaixo dessa divisão e vem puxando, ó, a tinta para baixo, ó. Estão vendo? Nós vamos passar nessa beiradinha de cá. Essa partezinha de baixo do vestido aqui, ela é mais escurinha, então nós vamos escurecer mais ela aqui, ó, com rosa antigo, ó. Ó. O que a gente vai fazer? Vamos pegar um pincelzinho maior, nós espalharmos o rosa antigo, para não ficar muito marcada a nossa pintura. Estão vendo? Vou fazer, vou pegar um pouquinho do branco. E vou vir na parte de cima aqui, ó, dessa divisão do vestido. E vou passar o branco. Para dar uma luz na parte de cima do vestido. Estão vendo como é que faz uma diferença? Viram? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar um pouquinho de rosa antigo aqui, ó. Faltou um pouquinho aqui e um pouquinho aqui no ombrinho do ursinho. Ó. É bem facinho de fazer, esse ursinho aqui é bem simples, não tem muito detalhe. E para quem tá começando, é muito bom. Risco simples, ó, facinho de pintar. Enquanto o nosso vestidinho acaba de secar, nós vamos pintar o olhinho do ursinho. Então, o olhinho do ursinho nós vamos usar o preto. Pegue um pincelzinho menor que você tiver. O menor que eu tô aqui é o número 2. Então, vamos pintar com ele, ó. Vamos ver se vai dar. Tô achando ele muito grande ainda. Então, eu vou usar o pincel filete para pintar esse olhinho. Vai demorar mais, mas não vamos correr o risco de borrar a nossa pintura, ó. Com cuidado. Tá vendo, ó? Bem devagar. Aí na casa de vocês faz com mais calma.
Fazendo bem o contorno do olho direitinho, ó. Estão vendo, ó? Com cuidado. Agora vamos para o outro. Sempre quando vocês for fazer pintura assim pequenininha, vocês têm que usar os menores pincel que vocês tiverem, tá? Tipo 2, pincel filete, o 6. Mas neste caso aqui, até o 2, o pincel 2 estava grande, então eu preferi fazer com pincel filete. O pincel filete já tá precisando de outro. Ó. Aqui é só para vocês terem uma ideia, mas na casa de vocês, vocês fazem mais devagar, faz com calma. Ó. Acertar esse olhinho aqui. Parece que tá meio tortinho, ó. Estão vendo? Ó. Então, nós pintamos o olhinho de preto. Só dar uma aumentada neste olhinho aqui. Então, depois vai fazer diferença na pintura. Ó. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, a boquinha do ursinho. Então, pode ser com o mesmo pincel filete. Vem aqui, ó, com a mão bem levinha. Ó. Bem devagar. Ó. Aí, ó. Estão vendo? Agora, nós vamos fazer o cílio do olhinho, ó, os cílios do ursinho, ó. Com a mão bem levinha, ó. Pega mais tinta, ó. Ó. Nós vamos fazer a sobrancelha. Sempre lembrando que a mão tem que estar leve. Enquanto o olhinho seca, nós vamos fazer uma luz no olhinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos contornar o nosso vestidinho. Então, nós vamos pegar o rosa antigo, pegar o pincel filete e vamos começar a contornar o nosso vestido, ó. Com a mão bem leve, para tampar essas marcas do risco aqui que ficou. Você sempre tem que contornar com a cor mais escura. Então, a cor mais escura que a gente estava usando aqui é o rosa antigo. Porque se você contornar de preto, não vai combinar.
Uma dica boa para vocês fazerem, sempre quando vocês for contornar, vocês diluir a tinta com soro fisiológico ou com diluente. Ela fica bem mais fácil de contornar. O pincel corre melhor quando a tinta está diluída. Viram? Agora nós vamos fazer aqui a golinha. A mesma coisa que eu fiz aqui foi o que eu fiz lá no lacinho. Tá? Ó. Vendo? No lacinho vocês vão fazer a mesma coisa. Vão contornar todo o lacinho. Da mesma maneira que vocês contornaram o vestidinho. Ó. Estamos quase terminando. Ó. Viram? O que nós vamos fazer? Agora nós vamos pegar o pincel número 2, pegar um pouquinho de tinta branca, só uma beiradinha. Nós vamos fazer aqui, ó, uma luz nesse olho. Só que ainda não secou. É bom deixar secar um pouco, por isso que não tá pegando. Vamos esperar secar um pouquinho e vamos fazer o acabamento do vestidinho. Para fazer o acabamento, eu vou usar a tinta Glitter Ouro, tá? Glitter Ouro. Ó, tinta para tecido com glitter. Ó. Eu vou usar o pinta bolinha, mas para quem não tem, pode usar também o cabinho do pincel. Bom? Ó. Dá o mesmo efeito. Então, eu vou fazer com o cabinho do pincel para vocês verem que dá certo também. Coloca o cabinho do pincel lá na tinta, vem aqui e faz uma bolinha, ó. Vamos fazer aqui no lacinho. Ó. É um acabamento simples, mas que dá todo o charme à pintura. Isso. Agora nós vamos continuar fazendo aqui embaixo no vestido, ó. Estão vendo como já mudou toda a pintura com acabamento? Aqui eu tô fazendo essas bolinhas com glitter, mas vocês podem estampar, fazer qualquer desenho, fazer florzinha, fazer coração. Aí vai do gosto de vocês. Se vocês quiserem deixar só rosa também, sem pôr acabamento nenhum, deixar o vestidinho lisinho também pode. Ó. Estão vendo? Viram? Então, vou esperar o olhinho secar um pouquinho, daqui a pouco eu volto com vocês. Ó, o olhinho. Vamos tentar fazer, ó. Vamos pegar uma gotinha de branco na ponta do pincel. Vamos colocar aqui no olhinho só de um lado, ó. Só de um lado do olho.
Agora nós vamos vir aqui com o pinta-bolinha. Vou pegar aqui a tinta. Pôr uma gotinha aqui. Outra gotinha aqui. Estão vendo? Então, ó, é simples, fácil de fazer. Ó. Agora eu só vou fazer um chãozinho aqui para dar um acabamento. E no final do vídeo vai ficar a foto de como ficou a nossa ursinha pintada em fralda. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para que as outras pessoas também possam aprender. Deus abençoe e até o próximo vídeo.